Bom dia a todos os presentes, todos os participantes, todos e todas. Nós estamos dando início à terceira série do nosso Bate-Papo Olímpico, uma iniciativa do Centro de Estudos Olímpicos, o ARET, com apoio do Centro Esportivo Virtual. No dia de hoje, a gente vai bater papo com a professora Kátia Rubio, uma intelectual de expressão na área dos estudos olímpicos, não só, mas também, né? O objetivo dessa série é dar visibilidade àquilo que a gente está chamando de temas emergentes nos estudos olímpicos. Por serem emergentes, eles não são necessariamente novos, mas têm ganho maior visibilidade e ocupado de maneira mais significativa o centro dos debates na área. Já tivemos no nosso primeiro bate-papo, a professora Doiara Santos, da Universidade Federal de Viçosa, tratando do tema do ativismo esportivo. Na quarta-feira seguinte, nós tivemos a colaboração da professora Mariana Zoanetti Martins, lá do Centro de Educação Física da UFES, que discutiu conosco a questão de gênero e transgênero no esporte olímpico. E hoje teremos a colaboração da professora Kátia Rubio para fazer a gente pensar junto a questão dos jogos virtuais e dos esportes eletrônicos no ambiente do movimento olímpico. Na próxima quarta-feira, encerramos a série com a participação do professor Lamartine da Costa, que vai tratar das tradições e inovações no movimento olímpico após Paris 2024. Tá? O objetivo desse bate-papo é ser exatamente um bate-papo. Ele tem que ter alguma densidade acadêmica, daí o perfil das pessoas que a gente convida, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma certa leveza, não é um objetivo de uma palestra acadêmica com o máximo de profundidade. Então, a gente se equilibra sempre entre uma certa densidade e uma certa informalidade, por isso um bate-papo, mas um bate-papo que seja instigante, um bate-papo que nos convide a pensar mais sobre esses temas, que, entre vários temas, nós consideramos como temas hoje emergentes nos estudos olímpicos. A professora Kátia Rubio tem uma formação vasta e variada que transitou da comunicação à psicologia, com uma contribuição importante na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e de Esportes durante muitos anos, e com seu grupo de estudos olímpicos, hoje alocado junto com as atividades da professora, ou até recentemente na Escola de Educação da USP. Eu digo com pesar que ela acabou de se aposentar, né? Mas eu tenho certeza que, tal como hoje, vai continuar como uma atriz importante no cenário acadêmico brasileiro e internacional, né? Professora Kátia Rubio, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar doando o seu tempo em pleno feriado, né? Em condições não ideais da gente realizar esse bate-papo. Mas antes de passar a palavra para você, eu vou passar a palavra para o Laércio, porque o Laércio também quer fazer uma saudação especial a você. Oi, bom dia, cada qual. Falando cada qual, eu não preciso falar Oi. tudo, né? E, Otávio, parabéns pela persistência e desculpe os desencontros aí durante a preparação. Eu tinha passado o endereço errado para o Otávio. Tem gente que vai assistir depois por conta desse meu erro. Minha comadre Kátia, que também é todo mundo aqui é Sevinalta Raiz, né? Que tem um blog importante, que é a pessoa que mais tem documentos dentro dos 100 mil publicações, dentro das 100 mil publicações do Centro Esportivo Virtual. A gente tem conversado bastante e eu agradeço sempre a participação da comadre, a disposição e a disponibilidade que ela tem. Tenho que registrar também que tem o meu mestre e primo aqui na sala, Lamartine, que é o próximo palestrante. E estamos em família, pois. Agradeço, então, Kátia, abração, boa viagem. Eu sei que você tá no aeroporto aí, vai voar, eu não sei para onde, mas quando você for falar, diz para onde você está indo.
Tá bom. Obrigado, Otávio. Um abraço. Antes de passar para a Cátia, eu vou criar um neologismo. Não é palestrante, é bater-papista. Adorei. É um bater-papista. Porque não é uma palestra, é um bate-papo. E segundo Kátia, que foi bem, que fundamental, que pose bem. Porque, né, voar não é o problema é posar. Registro aí a presença de alguns alunos do nosso grupo de pesquisa, algumas pessoas de fora, a própria professora Doiara, da Federal de Viçosa, está nos acompanhando, e é muito legal. Ela teve recentemente com você no seminário, no 11º Seminário de Estudos Olímpicos, organizado por você, na Faculdade de Educação da USP, né? Muito bem. Kátia, vamos começar o nosso bate-papo sobre jogos virtuais e no seio do movimento olímpico, né? A gente sabe, né, que todo processo tem uma história. Nenhum processo surge de um dia para o outro, né? E o surgimento dos jogos eletrônicos, num primeiro momento, eu provavelmente sou da primeira geração de jogos eletrônicos no Brasil. Eu tive o telejogo da Philco, que era assim, né? Eram dois pauzinhos e um pontinho assim na tela. E eu me divertia muito com o telejogo, sem sequer conseguir imaginar o grau de desenvolvimento tecnológico, de realidade, que essas tecnologias hoje nos apresentam, né? Então, nesse processo histórico, esses jogos foram se transformando em algumas coisas mais complexas, competitivas e interativas. E não é recente os movimentos, as sugestões, eventualmente até as pressões para que eles passem a fazer parte do programa olímpico de alguma maneira, né? Então, assim, dando start a partir da ideia da história, né? Queria que você nos colocasse para pensar como é que esportes eletrônicos e jogos virtuais, que não são hoje necessariamente a mesma coisa, se colocam no seio do movimento olímpico. Primeiro e antes de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Otávio, compadre Laércio, a deferência aqui a professor Lamartine também. E junto com o neologismo bate-papista, eu gostaria também de trazer um neologismo para a periodicidade disso, né? Porque tem semanário, tem quinzenário, tem bienário, o nosso é de vez em quandário, né? Então, de vez em quandário, junto com o bate-papista, dá a tônica das nossas intervenções. Mas é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. É um tema recente, obviamente, mas eu lamento te dizer, Otávio, você não foi da primeira geração, não é? Sim, antes disso havia os jogos de simulação, que era feito num público muito mais reduzido, não é? E os jogos, na verdade, que simulavam voos, simulavam corridas, simulavam, mas que eram para o público profissional restrito. Vou fazer um plim-plim aqui, porque durante o 11º Seminário de Estudos Olímpicos, que nós realizamos a semana passada, houve uma mesa sobre esse tema, e o Luciano Correa fez um panorama histórico muito bem feito. Ele se debruçou sobre isso no seu trabalho de conclusão de curso, e está disponível no canal Olimpiar no YouTube. Então, para quem quiser saber um pouco mais, corre lá. A minha intervenção vai muito mais no sentido de pensar o tempo do movimento olímpico, não é? Então, se nós temos essas simulações que começam como uma atividade profissional e depois se tornam uma atividade de lazer, isso mostra o quanto algumas atividades ao longo do século XX se multiplicam de forma popular, e quando eu digo popular, é como ela se coloca dentro da cultura, e como o movimento olímpico, no século XX, a cronologia andava num relógio analógico,
e passado o século XXI, funciona num relógio digital. Digital como tudo nesse momento histórico que nós vivemos. Não é? Então, os jogos eletrônicos, ou vou colocar ainda mais popularmente, os videogames, eles são uma realidade da segunda metade do século XX. Começa como alguma coisa muito sofisticada, porque os dois bastões que se mexiam em busca da bolinha, não é? Era um jogo caro, e que exigia televisão, exigia o console, exigia uma série de coisas. E os jogos do século XXI, eles estão na tela dos nossos telefones, que é quase uma extensão do nosso corpo. Né? Eu quero ver hoje em dia quem é que vive sem um telefone celular. E veja, não é só para poder falar, não. Toda a nossa vida, do banco ao bilhete de embarque do voo que eu vou fazer daqui a pouco, está tudo na tela. Se, por um lado, isso mostra uma ampliação desse elemento tecnológico, por outro, também vive uma pseudo-popularização, porque ainda nós temos esse equipamento custando muito caro. Não é? Então, um equipamento desse que seja capaz de fazer rodar tudo aquilo que a gente precisa, vai de R$ 200 a R$ 15.000. E claro que a extensão desse equipamento se relaciona diretamente ao seu valor de compra, não o seu poder, mas o seu valor de compra. Os jogos eletrônicos, eles entram na nossa vida pela tela daquele equipamento que entretinha crianças e aproximava famílias, que era a televisão, que normalmente era ligado no período da noite, quando todo mundo se juntava para se entreter com alguma coisa. Esse equipamento, ele se torna, depois, na década de 1980, a babá de muitas gerações de crianças, não é? Com ainda a TV aberta, depois as TVs por assinatura, e agora com a tela desse grande jogo. Então, quando eu me defronto com uma tela de TV de 70 polegadas numa sala de 4 metros quadrados, eu fico imaginando, né, o que acontece com o poder de imagem e de criação de visão que as pessoas que estão diante dessa tela fazem. Bom, o fato é que, durante muito tempo, o movimento olímpico negou esse fato, lutou contra esse fato, e assim como os jogos se multiplicaram, se desenvolveram e ganharam complexidade num período muito curto de tempo, o movimento olímpico também teve que correr atrás desse fenômeno para poder se adequar à juventude desses novos tempos. E isso não acontece isoladamente, não é? Isso acontece no momento em que eu não uso o termo jogos tradicionais. Jogos tradicionais, para mim, são dos povos originários, né? Então, as modalidades pertencentes ao programa olímpico começaram a já não cair tão mais no gosto do público como no século XX. E o movimento olímpico começa a procurar a porta de saída para essa via. E aí são criados os Jogos da Juventude, o programa olímpico ganha novas modalidades, que foram modalidades marginais durante muito tempo, né? Skate, surf, a escalada, o BMX, todas essas modalidades eram modalidades da periferia, eram modalidades marginalizadas e que se tornam os queridinhos dos Jogos Olímpicos de Paris, por exemplo, e ainda colocaria o breaking, só que a gente não sabe se ele vai continuar ou não no programa olímpico depois de Los Angeles. Mas, sem dúvida alguma, foi o campeão de audiência de um público que o movimento olímpico busca. Deixa eu explorar essa trilha aí com você. Como você já pontuou, quer dizer, o Movimento Olímpico Internacional percebeu o envelhecimento do público interessado nos Jogos.
né? O decréscimo do interesse dos jovens, né? Você diria que a introdução de jogos, esportes virtuais, no programa olímpico ou em competições olímpicas de tipo separado, como tem Jogos Olímpicos da Juventude, é hoje uma estratégia de manutenção da relevância do movimento olímpico? Eu diria que sim e que não. Eu acho que vai depender de que óculos que a gente usa para assistir a esse fenômeno. Então, sim, é a busca do rejuvenescimento, mas não é só rejuvenescimento, é uma questão comercial, não é? Então, nós não podemos ser ingênuos o suficiente para dizer que o movimento olímpico vive apenas de uma utopia, não é? O que o movimento olímpico hoje mobiliza com os Jogos Olímpicos, verão, inverno, juventude, e agora com os Jogos Eletrônicos, é aquilo que o João Avelange contou para mim, né, que é o porquinho. Né? Porque eu perguntei para ele assim, escuta, por que não futsal nos Jogos Olímpicos, se o futsal é uma modalidade global, altamente praticada das escolas até os clubes, e ele falou assim, porque eu não tenho que engordar o porquinho do vizinho, não é? Então, seria muita ingenuidade da minha parte dizer que é só pela utopia. Se a gente veste esse óculos multifocal, sim, existe a questão do rejuvenescimento, mas esse rejuvenescimento visto como mercado, e não simplesmente como nosso querido Barão de Coubertin queria compreender como um elemento da educação, da cultura, da paz entre os povos. Isso tudo está muito bonito no papel, mas o que a gente vê, por exemplo, com o boicote a alguns países, isso tudo, vamos ser um pouco mais realistas e compreender o movimento olímpico dentro do cenário sociopolítico e geopolítico que a gente enfrenta hoje. Tá, deixa eu ainda explorar você com outras possibilidades, explorar no bom sentido, claro. É, Você há pouco falou da televisão, colocou, né? Tinha os jogos para profissionais e tal. Quando a televisão surge, muitas pessoas disseram que o cinema, o teatro e o rádio iam acabar, porque a televisão fornecia uma experiência mais completa e caseira do que o rádio, do que o cinema, né? E do que o teatro, né? Colocando numa perspectiva aí da virtualização da experiência, porque hoje é como você falou, está tudo no aparelhinho, né? A gente está caminhando no sentido de uma virtualização da experiência, para o bem ou para o mal. Aliás, estava lembrando daquele animação Wall-E, tem Uhum, uns 10, 15 anos, que uhum. já de alguma maneira fazia crítica à virtualização da experiência no sentido da experiência física, né? Você diria que o desenvolvimento dos jogos e do esporte eletrônico ameaçam, num futuro que a gente não sabe colocar em que distância, a existência dos esportes físicos reais? De forma nenhuma, são duas experiências distintas, não é? Que não se invalidam, pelo contrário, se complementam. E eu falo isso a partir de uma experiência doméstica. Meu filho tinha uma maquininha nas mãos desde os 3 anos de idade e eu ficava preocupadíssima com aquilo. Não é? Eu falava, ele vai perder contato social, vai se tornar um robô, enfim. Não é? E Toshihiro se tornou um gamer. Hoje ele trabalha com isso, ele está no mundo, ele tem contato com o mundo inteiro. Semana passada realizou um evento aqui em São Paulo maravilhoso de streamers do mundo inteiro. E, curiosamente, aquilo que eu achava que seria a demonização da vida dele se tornou um canal para fazê-lo um cidadão global, não é? O que eu vejo é que são duas coisas muito diferentes e que precisam de educação, Otávio. Eu acho que assim como a gente precisa da educação
para um esporte com bola, com água, com terreno, seja lá o que for, os jogos eletrônicos também precisam de uma educação que vai desde a manipulação do equipamento até o comportamento diante da tela, não é? Ontem eu dei uma entrevista para o jornal O Globo sobre o conflito entre as torcidas da PUC e da USP nos jogos jurídicos que aconteceram no final de semana e que é inominável o que aconteceu durante aquela questão, né? Aquele fato. E foi curioso porque a jornalista chegou para mim e falou assim, olha, eu entrevistei uma outra pessoa agora há pouco que me disse que isso é natural, é da condição humana. Desculpe, condição humana quem discute é Hannah Arendt, não é? O que nós estamos falando é de uma falta de educação mesmo. Não É é? Então, como se a agressividade fosse ontológica, né? A discriminação fosse ontológica. e mais do que isso, a agressividade, eu posso dizer sim que é uma coisa natural. Agora, a violência, não. E o que a gente viu ali foi uma cena de violência, não é? E mais, para mim, aonde está a origem disso tudo? Da falta de educação para o esporte. Quando você tira o esporte de dentro da escola, quando você demoniza o esporte dentro da escola, quando você destitui o esporte dos seus elementos de educação, é claro que ele vai se tornar uma coisa marginal e tendo ainda o futebol e tudo aquilo que acontece no futebol como o exemplo maior para todas as modalidades esportivas, e não é, né? Então, assim, no campo de futebol pode tudo, pode as agressões machistas, podem as agressões racistas, e ninguém faz nada. E quando o Vini Júnior vai lá e reclama disso, ele é o mimimi do futebol internacional, não é? Então, da mesma forma que nós precisamos educar para o esporte, e quando eu falo educar para o esporte, não é só para quem pratica o esporte, mas é para quem assiste, não é? Então, quando a gente fala o esporte de nível olímpico, ele é para todos? Não, não é. Assim como o Prêmio Nobel de Física e Química também não é para todos os físicos e químicos, não é? Agora, isso não impede que a educação para o esporte promova a educação para assistir ao esporte, para que essa torcida que vai a campo possa saber aplaudir, possa saber torcer, sem precisar necessariamente agredir quem não é do seu time. E Então, deixa eu nesses... pegar um gancho aí. Uma das críticas que são feitas a vários tipos de jogos eletrônicos, vou citar aí League of Legends, GTA, Call of Duty, é, Counter-Strike. são jogos que glamorizam a violência. É uma violência virtual, né? Eu de fato não acho que quem gosta de League of Legends vai depois comprar um fuzil e sair tentando matar pessoas, né? As razões desse tipo de comportamento você, como psicóloga, sabe muito melhor do que eu, né? Mas a crítica feita a esse tipo de jogo está assim na glamuralização, Glamorização. isso, da violência. O que que você pensa sobre isso? Porque tem uma violência controlada no esporte, a Elias já nos ensinou isso, né? No Será? processo civilizatório, né? Será? Tá, tem uma violência controlada, é do processo civilizador, é o estudo das regras, mas ainda que possam ter opiniões, visões divergentes sobre isso, a mesma coisa se dá nessa glamuralização dos jogos virtuais. Eu queria te convidar a pensar um pouquinho sobre isso. Eu diria que para nós fazermos isso, a gente tem que entrar no campo da hermenêutica, porque mais do que a violência ou a agressividade em si, é aquilo que a gente pensa e representa sobre a agressividade e a violência, né? Então, eu diria para você que o boxe não me parece, mesmo com todas as suas regras, menos violento ou menos agressivo do que um jogo virtual. E eu diria que assim, o sangue que sai da cara de um boxeador é real, ele não é virtual. Então, eu vejo que a construção narrativa sobre os jogos eletrônicos já de cara
dualizou essa discussão. Ou você é contra ou é a favor. A ponto de um filósofo do esporte, num evento da Academia Internacional, Academia Olímpica Internacional, vai para a palestra sobre jogos eletrônicos com uma camiseta escrito I hate videogame. Então, veja, é muito difícil nós vivermos num mundo onde as pessoas todas querem falar, mas não querem ouvir. E eu penso que a nossa geração, que é uma geração analógica, deveria ouvir um pouco mais as pessoas que estão fazendo e estudando os jogos eletrônicos. Sou absolutamente contrária aos jogos de violência, aos jogos que a violência gratuita, né, que vai lá, que mata, etc. e tal. Agora, quando eu ligo a televisão às 7 da noite e fico com ela ligada até às 10 da noite, eu vejo nos canais abertos, ou seja, você não precisa ter dinheiro para assistir, tudo aquilo que se retrata de um cotidiano absolutamente violento e também glamorizado por uma estética de jornalismo da violência. E o que se faz em relação a esse noticiário aberto, aonde crianças e jovens e velhos basta apenas acionar um botão e não tem controle remoto para parar esse jogo. De novo, a arte. Desculpa te interromper, mas eu lembrei do filme Rollerball, lá da década, final da década de 80, início da década de 90. É impressionante. Aliás, o Hobsbawm já disse isso, né, naquele A Era dos Extremos. É impressionante como a arte antecipa, muitas vezes, faz uma leitura daquilo que está vindo. E aí a gente falou do Wall-E. Então, Otávio, você imagina assim, o Almodóvar, da onde ele tira o argumento dos seus filmes? Dos jornais diários. Ele lê o jornal e aí ele pega uma notícia qualquer, ele fala assim, nossa, isso aqui dá o roteiro de um filme, não é? Então, eu não diria só que a arte antecipa, não é, a história, mas eu diria que a arte, ela também retrata a história, que ainda é uma história que escorre pelos esgotos da sociedade, não é? Que ela não está simplesmente antecipando. E mais do que isso, também citando o Hobsbawm, eu afirmo, né, eu gosto muito da afirmação do Hobsbawm sobre a criação das tradições, né? As tradições, todas elas são inventadas. Os Jogos Olímpicos foram inventados como uma espécie de tradição no século XIX, e o que a gente assiste agora é a invenção da tradição dos Jogos Eletrônicos. Por quê? Porque senão o movimento olímpico ia ser engolido. Agora, tem uma questão muito importante em relação aos jogos eletrônicos, que é uma questão de poder econômico. Então, assim, quem é que detém o poder econômico dos jogos eletrônicos? E é isso que eu acho que a gente tem que discutir. Porque na lógica olímpica, as modalidades olímpicas seguem uma estrutura hierárquica que não é a mesma estrutura dos jogos eletrônicos. Quem detém o poder dos jogos eletrônicos são empresas. E elas alteram a regra dos jogos, elas organizam os seus campeonatos como convém ao mercado, como convém ao capital. E a minha questão central é como é que o movimento olímpico vai lidar com esta lógica que não é a lógica olímpica. Para mim, essa é a questão. E daí fica compreensível por que esses jogos acontecerão na Arábia Saudita, por que esses jogos já foram programados por 12 anos e por que eles vão acontecer de 2 em 2 anos. Porque isso é um modelo absolutamente distinto das modalidades olímpicas. Deixa. Você falou do Jim Perry, né? Sem citar o Eu nome, não mas falei nada, foi você quem eu falou. estou falando. Não, assim, veja bem, os esportes, os esportes eletrônicos ou jogos virtuais, eles podem ser vistos numa perspectiva assim, histórica como um desafio ao conceito de esporte que nós temos, ou um processo que é o processo de transformação das coisas ao longo do tempo. A gente não tem nenhuma razão
para achar que as coisas continuarão sendo como são, né? Não tem nenhuma razão para isso. Então, tem uma discussão que é no âmbito da sociologia do esporte, que é sobre a transformação do esporte num fenômeno polissêmico, multifacetado, né? Com escassa identidade própria. E tem o outro debate que se tornou muito agudo, e eu vou citar dois caras da filosofia do esporte que ocuparam o centro, que foi o Andy Mir e o Perry, né? Com posições contrastantes. Ah, então, quando a gente olha para esse processo, assim, a gente olha um desafio ao conceito, ao entendimento do que é esporte, né? Eu queria saber um pouco sobre o que você pensa sobre isso. Eu penso que todo fenômeno humano, principalmente todo fenômeno humano cultural, e acho que é redundância falar fenômeno humano cultural, porque se somos humanos é porque somos seres de cultura, é, é, é sujeito e transformador do tempo vivido, não é? Então, quando eu falo para os meus alunos que nas primeiras edições olímpicas, cabo de guerra era modalidade olímpica, eu falo assim, oh, como assim? Levantamento de halteres era modalidade olímpica? Oh, como assim? Não é? E, de novo, né, o movimento olímpico, ele sempre foi paquidérmico em relação às suas decisões sobre a alteração do programa olímpico. E quando eu falo paquidérmico, é que porque, assim, são anos debruçados sobre discussões da inclusão ou da exclusão de determinadas modalidades. Isso seguia a lógica de um tempo analógico, não é? Então, uma coisa que assim, é sempre importante a gente lembrar é que o futebol ficou fora dos Jogos Olímpicos de 1932. E essa foi uma discussão que demorou quase 20 anos. E o cerne dessa discussão era o profissionalismo, não é? Então, e não era só o profissionalismo, mas era uma questão de luta de classes que estava posta ali, não é? Então, era a aristocracia defendendo o direito ao amadorismo, ao fazer por amor, ao não ter renda sobre aquilo, e do outro lado, a massa de trabalhadores que queria praticar aquilo no seu tempo livre. E por tempo livre se entendia não apenas o domingo do Senhor, não é? Quando eles jogavam futebol ao lado das igrejas, mas era todo o tempo que as fábricas, principalmente, disponibilizavam aos seus trabalhadores, porque os times eram das fábricas, não eram times quaisquer. Manchester, Liverpool, todos os times ingleses que a gente encontra hoje de futebol são originários dessas fábricas. Mas a aristocracia não queria se misturar com essa massa de trabalhadores. Agora, lá no continente, a França já dizia assim, o esporte é de todo mundo. Agora, é justamente essa questão trabalhista é que vai tirar o futebol dos Jogos de 1932. Para rapidamente o movimento olímpico perceber a bobagem que tinha sido feito. Porque a gente tem uma Copa do Mundo no Uruguai que detona. E aí o O movimento movimento olímpico olímpico é reativo, né? Reagiu aos Jogos Femininos organizados pela Alice Miliar, reagiu à Copa do Mundo, reagiu enfim. ao tênis, enfim, reagiu ao profissionalismo. E aí, com o empurrão da sociedade, o movimento olímpico fala assim: a gente não pode ficar para trás. Então, abre para os profissionais no final da década de 1980, começo dos anos 90, e agora a sociedade está mostrando assim: não existe sociedade sem virtualidade. E aí, movimento olímpico? Vocês vão seguir com os seus jogos com bola presenciais ou vocês vão abraçar um mundo que, ainda mais depois da pandemia, se mostra gerenciado por essa tela que hoje nos une? E Ó, aí? Kátia, deixa eu te interromper. Primeiro eu vou pedir autorização para usar essa frase, porque tem uma menina que está assistindo aqui, a Sulamita, me orientando, que o mestrado dela vai ter como objeto os Jogos Olímpicos Virtuais da Arábia Saudita no que vem. E acho que essa frase fica legal em epígrafe no trabalho lá. Segunda coisa é que o nosso Qual cinéfilo, delas? Daí Laércio, eu falei tanta coisa aqui que eu já não sei qual frase que você não, vai não usar. existe sociedade sem virtualidade.
É isso. Nosso amigo Laércio Cinéfilo botou aqui no chat Rollerball, Os Gladiadores do Futuro, 1975, Uhum, né? Como um jogo que retratava o esporte como hiperviolência, né? uhum. Não é à toa que é gladiadores, né? Porque a gente associa os gladiadores à hiperviolência. Um terceiro aviso, desculpa, Dé, porque eu esqueci de dar esse aviso no início. Aqueles que quiserem fazer perguntas para a Kátia podem fazer, escrevam no chat, né? E nos últimos 15 minutos, nós vamos abrir para essas perguntas, para aqueles que estão assistindo, possam participar também fazendo perguntas para a professora Kátia Rubio, ok? Então, aqueles que quiserem fazer, vão colocando no chat. O Adenor, nosso bolsista lá do Aretê, vai conduzir essa parte final, tá? Mas ainda ainda temos um tempo no esquema de bate-papo mesmo, né? Você viu que nessa programação dos Jogos na Arábia Saudita, eles não trabalham com esportes, esportes virtuais e esportes eletrônicos. No caso, FIFA e esqueci o outro agora. E tem o remo, o ciclismo colocado como esportes virtuais, né? Ahm, eu sei que é muito especulativa a questão que eu vou fazer, para te pedir para pensar junto. O quanto isso se coloca como uma alternativa para aquele público que gosta de e-sports, que é gamer, como o Toshihiro é, né? Você acha que assim isso vai conseguir trazer algum impacto na adesão ao movimento olímpico, à ideia do movimento olímpico lá no remo virtual, no ciclismo virtual? Eu penso que são dois fenômenos diferentes, Otávio. Não é? Eu vejo assim, ah, é, a gente ainda é da geração que tem vento na cara, e não é o vento do ventilador, nem do ar-condicionado do quarto onde se joga, não é? Eu não gosto de fazer esteira, eu gosto de ir para a rua, cruzar com o carro, cheirar CO2, essa coisa toda. Porque eu sou de uma outra geração. Então, tem uma questão geracional que a gente precisa entender, que não adianta só a gente criticar. Mas eu quero mergulhar nessa geração para entender a dimensão desse pensar e desse sentir os jogos eletrônicos. Não é? Nós passamos pela fase do Wii. Né? O que era o Wii? O Wii era um jogo que tentava justamente recriar com o movimento presencial aquilo que estava na tela. Eu vejo que o Wii é um divisor de águas dessa interação entre o virtual e o real. Não Eu é? fiz muito hipismo no Wii. Ah, como você é chique. Mas você não botou cartola, você não colocou Não. percebe? Sim, Porque o presencial, ele tem uma realidade. O virtual, ele tem a hiperrealidade. E eu penso que é nessa hiperrealidade que a gente precisa mergulhar para poder compreender esse fenômeno. Senão a gente só vai ficar julgando. Então, um colaborador nosso esteve na Arábia Saudita há um mês e pouco atrás, no último campeonato mundial. Ele voltou de lá chocado. Por quê? A Arábia Saudita construiu uma Disney para fazer esse campeonato. Ele criou ambientação para fazer os jogos eletrônicos. Ele não está brincando, a Arábia Saudita não está brincando. E isso tem uma relação direta com a geopolítica olímpica atual. Eles querem Jogos Olímpicos, eles querem Copa do Mundo, eles querem estar no Ocidente como eles nunca tiveram. E eles têm poder econômico para fazer isso. Então, a liga de futebol deles hoje tem atletas de ponta. percebe? Veja, a gente está falando não da Arábia Saudita apenas, a gente está falando de Emirados Árabes, a gente está falando de Catar, a gente está falando de um pedaço do planeta onde quem manda nele é quem detém o poder econômico sobre ele. São os donos dos poços de petróleo que ainda sustentam a economia global.
não é? E Então, extremamente atrasados em uma série de questões civilizatórias, como, por exemplo, os direitos das mulheres. e o atrasado já vem de um julgamento de valor, porque para ele está tudo normal. É verdade, eu tenho, mas a gente sempre julga. Esse O é ser humano é uma máquina de julgante. julgamento. É isso. Então, em relação aos jogos eletrônicos, é a mesma coisa, né? A gente é tão natural para a gente emitir juízo de valor sobre as coisas que a gente não se dá conta de que, puxa, nossa, olha, eu aí, pró ou contra. Então, eu vejo que nós precisamos fazer um baita de um exercício de compreensão do fenômeno, né? E para a gente compreender o fenômeno, a gente tem que compreender uma geração que já não é a geração dos nossos filhos, mas a geração de netos que eu ainda não tenho, e que vão me ensinar sobre um mundo que talvez eu desconheça, mas que eu preciso olhar com os olhos deles, não com o meu, porque o meu está contaminado. E eu reconheço, então eu tomo o maior cuidado para não fazer juízo de valor, né? É. Então, O Hugo Lovisolo foi meu professor na pós-graduação, cientista social de mão cheia. Ele, ao analisar os chamados valores olímpicos, ele os distinguia entre iluministas e românticos, né? E a gente poderia colocar exatamente aqueles, não os desenvolvidos aí no marketing do COI, mas aqueles que vamos chamar de tradicionais, como românticos, né? Todavia, a Sulamita me lembrou, além da FIFA, é a NBA. Então, nota bem, é muito significativo, né? É o conjunto dos interesses econômicos que incidem sobre esse desenvolvimento. Os do próprio Comitê Olímpico Internacional, a da indústria, do entretenimento e da indústria esportiva, porque a FIFA e a NBA trabalham na lógica do negócio, como outras federações também, né? Então, você diria que a lógica econômica, a lógica do lucro, da sustentação financeira e da produção de lucro é uma ameaça adicional a isso que ainda restaria dos chamados valores românticos do movimento olímpico? eu acho que o Lobisolo hoje ele talvez colocaria mais uma categoria, né? Iluministas, românticos e neoliberais. Né? Então, no momento em que nós temos também uma transformação do COI, que em tese seria uma instituição sem fins lucrativos, mas que se torna uma das indústrias, entre aspas, mais poderosas do planeta, os valores neoliberais estão postos. Né? Sim, veja quanto se cobra, o que se faz com o dinheiro do movimento olímpico, que em tese deveria ser para desenvolver o próprio movimento olímpico, mas numa lógica de geração de capital, só se multiplica. Então, sim, eu vejo a questão comercial como um dos carros-chefes da mobilização dos esportes eletrônicos no programa olímpico. É a bola da vez. É inegável. Legal. Chegamos aos últimos 15 minutos. Eu queria convidar o Adenor. O Adenor é um aluno de graduação, né, lá do Areté, quer dizer, ele é aluno de graduação do Cefid. É ele quem vai conduzir agora a leitura das perguntas, que já algumas já foram colocadas no chat. Adenor, eu preciso que você abra a câmera, ligue seu microfone, diminua seu estresse, seu nervosismo, viu, Kátia? Ele assim, Bem-vindo ao professor, time! Bem-vindo ao time, é, Adenor. Ok. ele dá um bom dia para a gente aí, Adenor. Bom dia, professor. Bom dia, Kátia. Bom dia. Isso. Adenor, a bola está com você, lembrando só que quando tiver faltando uns 2 minutinhos, você devolve para mim, ok? Beleza. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o convite que o professor fez e a presença da professora Kátia. Ok? Agora, irei ler as perguntas que o Donaldson fez. Ele fez duas perguntas, eu vou ler uma de cada vez, ok? Uhum. Quais impactos sociais e culturais você prevê que a inclusão de jogos virtuais nos Jogos Olímpicos podem ter, especialmente em relação à diversidade e à
Um momento. E em relação à diversidade e à inclusão na prática esportiva global. Uhum. A gente já falou um pouco sobre isso durante a discussão, mas eu vejo como uma oportunidade de educação, né? E quando eu digo isso é porque o ambiente virtual ele é extremamente tóxico, não é? E tóxico por quê? Porque as pessoas se escondem atrás de uma tela. Então, enquanto você tem nos jogos presenciais a punição, por exemplo, para o descumprimento de regras, a tela ainda protege as pessoas que praticam bullying, que praticam discriminação, preconceito. E eu vejo que esse é um dos grandes, uma das grandes possibilidades dos jogos eletrônicos, não é? A gente sabe, por exemplo, que a discriminação de gênero é absurda no ambiente virtual. Tanto é que há mulheres que jogam com nicks masculinos para serem respeitadas. E elas também começam agora a se proteger em clusters para participar em condição de igualdade. Mas ainda o mundo dos esportes eletrônicos, ele é absolutamente masculino e regido por uma lógica de desrespeito. Então, talvez um dos grandes desafios do movimento olímpico é promover, por meio dos jogos, dos esportes virtuais e dos jogos eletrônicos, ah, um, um, uma campanha ou uma cultura de respeito que se perdeu ao longo das últimas décadas. Obrigada. Temos mais uma pergunta do Donaldson, que é: como as organizações esportivas podem garantir a integridade e a ética nos jogos, especialmente em relação aos esportes? A gente sabe que hoje a tecnologia permite uma, eh, uma identificação apurada de quem joga. Não é só pelo ID, mas é também por todos os mecanismos de busca, e a inteligência artificial ajuda nesse sentido. Então, esse anonimato promovido ao longo de décadas por meio de nicks, por meio de avatares, seja lá o que for, já não se sustenta. E mais, eu duvido que o movimento olímpico abrirá mão dos valores olímpicos também nos esportes eletrônicos, não é? Então, acredito que haja toda uma campanha prévia às competições para que esses cyberatletas respeitem a Carta Olímpica. Como isso se dará, eu não tenho a menor ideia e não sei como é que isso está sendo conduzido, mas a considerar a lógica da criação dessa competição, acredito que a Carta Olímpica ainda será o elemento balizador de atitudes. Ok, maravilha. Tem outra pergunta agora da Sulamita. O Comitê Olímpico Internacional irá de fato usar os termos jogos virtuais físicos e jogos virtuais não físicos, ou ainda está em debate? Porque tenho visto em alguns sites usando jogos olímpicos eletrônicos para noticiar o evento na Arábia. Uhum. Como foi uma decisão que, embora esperada, pegou meio de surpresa quem é do métier, eu penso que essa categorização está sendo criada ainda, não é? É claro que a hora que o movimento olímpico colocar no mercado a sua potência de comunicação, isso vai ser estabelecido, mas ainda é confuso, inclusive porque é, em inglês, nós temos uma denominação, em português outro, porque se partir da palavra, a gente ainda vai ter algumas surpresas. Então, eu penso que essa categorização virá assim que se estiver estabelecida a competição. Entendi. Obrigado. Temos uma pergunta agora do professor Lamartine da Costa. As manifestações virtuais são, por definição, disciplinares. Podemos então dizer que os estudos olímpicos vão perder o significado original de disciplina isolada? Professor Lamartine, eu acho que a gente nunca vai perder isso, não é? Porque os estudos olímpicos são abrangentes o suficiente para ter os termos
do contemporâneo adicionados a eles, não é? Talvez respeitando um pouco as modas, e que não é uma moda estatística, não é? Mas é uma moda cultural. Algumas questões elas serão mantidas dentro dos estudos olímpicos. E eu diria o seguinte, que nós podemos colocar a questão da virtualidade dentro do campo da cultura, porque se o movimento olímpico não andar proximamente à antropologia e à psicologia social deste momento para compreender esse fenômeno, isso deixa de fazer sentido, não é? Então, mais uma vez, penso que o esporte, ele reflete a sociedade do momento em que ele é praticado, mas ele também interfere em padrões socioculturais. Eu vejo, o senhor vai falar semana que vem sobre os Jogos de Paris, mas eu vejo o quanto os Jogos de Paris marcam um momento da história olímpica por promover uma grande ruptura, e é uma ruptura de padrões culturais mesmo, que nem todo o globo abraça. Então, quando a gente falava aqui, por exemplo, o professor Otávio falou sobre a questão de desrespeito aos direitos das mulheres na Arábia Saudita, no mundo, né, árabe de uma forma geral, para eles isso é absolutamente normal, não é? E lembrando que assim os valores olímpicos se propõem universais, mas universais a partir da ótica de quem os criou, ou seja, eurocêntrico, colonialista, né? Então é global desde que seja global do meu ponto de vista. Agora, a globalidade existe, e aí eu vou usar o David Harvey, né, para dizer que assim, a globalização existe para quem domina o global, mas não para quem é submetido a ele. Obrigado. Temos mais uma pergunta, a última, do Breno. A senhora falou sobre a violência nos telejornais, o que seria passiva por parte dos espectadores, e a violência dos jogos, que seria ativa por parte do jogador. Como pensar a torcida que são fãs e praticantes dos jogos, de esportes, nesse sentido de consumo da violência? O consumo da violência no esporte é tal e qual da televisão aberta. Eu não distingo uma da outra, não é? Porque você não tem o fã do esporte eletrônico, por exemplo, de Counter-Strike, que não esteja assistindo a telejornais, tanto na TV aberta como na TV paga, não é? Então, é por isso que eu digo que não se dissocia, não é, o mundo do esporte da sociedade que a gente está vivendo. Então, parece que assim, a gente vive numa ilha onde o esporte é praticado sem leitura do que acontece. Não, espera aí, é um grande omelete isso aqui, né? E a gente pega os ovos da geladeira e quebra a casca, e quando a gente bate o garfo, vira uma coisa só. Então, é difícil você dizer que até aqui é esporte e até aqui é o locutor que irradia com uma satisfação a morte de alguém que matou alguém, não é? Então, os dramas encenados nas, nas ágoras gregas, a cena da violência em si, ela nunca acontecia em público, a morte de alguém nunca acontecia em público, ela era feita sempre no backstage, não é? Por conta do impacto que aquilo poderia provocar no público. E hoje não, hoje a espetacularização da violência tem que mostrar não apenas o sangue escorrendo, mas o furo da bala e, de preferência, alguém tirando a bala lá de dentro para mostrar o calibre dela. Entendi. Muito obrigado, professora. Agora eu volto a falar para o professor Otávio. Adenor, parabéns. E obrigado, Kátia. Eu queria ainda, como a gente ainda tem 5 minutinhos, eu queria voltar um pouquinho a esse assunto da violência. E, de novo, vou lembrar de um filme que é Clube da Luta, né? Clube da Luta é um filme com camadas e camadas de significado, né? O personagem é esquizofrênico, né? Mas a luta
se torna uma maneira dele dar sentido a uma vida que tinha perdido sentido para ele, né? Aquela coisa que os americanos gostam muito da coisa real, do real, né? Do real stuff, né? E a coisa real para ele numa vida que ele morava sozinho, consumia e tinha dívida no cartão de crédito, a vida tinha perdido sentido, ele obtém sentido para a vida na luta, né? Essa é uma das leituras do filme, né? Ah, me parece que assim um desses processos complexos da sociedade contemporânea, né, um aumento do nível de aceitação da violência. Aquilo que o Elias nos ensinou do processo civilizador como um aumento à sensibilidade à violência, isso, a violência no sentido lato. Para você ter uma ideia, por exemplo, em várias prefeituras, eu posso estar no Rio de Janeiro, tem uma lei municipal que proíbe que as funerárias coloquem caixão na calçada, né? Isso afeta a sensibilidade das pessoas. É uma forma de violência simbólica, né? Mas a gente vê o surgimento e a extrema popularidade do MMA, do UFC, quer dizer, então, combinando um pouco, pegando na esteira da pergunta do Breno, né? O movimento olímpico botou uma barreira, assim, não teremos jogos eletrônicos que não vivenciem ou representem os valores olímpicos, excelência, amizade e respeito. Mas cruzando com você falou do follow the money, né? Siga o dinheiro. É, você acha que isso pode se tornar superável no futuro, no seio do movimento olímpico? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, porque é uma questão de interpretação, Otávio. Não é? Você tem uma glamorização da violência, que vende, não é? E eu acho muito interessante, por exemplo, o argumento de que o que é esgrima no programa olímpico? Né? A esgrima hoje é uma luta, ela não deixa de ser uma luta, que não leva o atingido até a morte. Mas ela, lá da onde ela veio, era para isso. Então, assim, a Uhum. gente não tem nenhuma dúvida sobre a beleza, a estética da esgrima nos Jogos Olímpicos, nem tampouco do pentatlo moderno. Espera aí, existe no movimento, nos Jogos Olímpicos, disputas com arma. Isso pode? Isso pode. E não tem qualquer relação com a violência, não é? Então, se destituiu das provas de tiro qualquer item de violência. Por quê? Você está atingindo um alvo. Peraí, mas aquele alvo pode ser muito bem ser colocado um corpo ali, a silhueta de um corpo, que é assim que se pratica tiro nos estandes. Então, tudo vai depender da potência da comunicação e da construção da narrativa que se quer ter sobre os jogos eletrônicos. Perfeito. Laércio, está no momento da gente encerrar, né? Estamos chegando aos 60 minutos desse nosso bate-papo. Kátia, eu queria devolver a bola para você, para, enfim, você fazer uma fala final, e a Ah, gente encerrando por hoje. eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E, Laércio, estou indo para Fortaleza para participar do primeiro fórum de dupla carreira e transição de carreira esportiva, que a gente está discutindo a criação de uma política pública de aposentadoria para atletas. Acho que isso é uma coisa bem bacana de acontecer e tem relação com tudo que a gente está falando, que, afinal de contas, a laranja disso tudo é o atleta que, depois de espremido até o final da última gota, é como um bagaço jogado na lata de lixo da história. Obrigado a todos os participantes, especialmente aqueles que fizeram perguntas. Eu acho que foi um bate-papo, como os outros, de altíssimo nível. Eu me diverti muito, mas eu sou suspeito para falar. Na próxima quarta-feira, às 10h30, na plataforma Zoom do SEV, vamos ter um bate-papo com o professor Lamartine da Costa sobre tradições e inovações no movimento olímpico após Paris 2024. Estão todos convidados para estar com a gente na próxima quarta-feira. Um abraço, bom resto de feriado para todo mundo. Kátia, boa viagem, aproveite Fortaleza. Não deixe de ir a Cumbu. Valeu, gente. Prazer estar Valeu, com gente. Um vocês. abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Adenor.